Tá aí um título do Grant Morrison que não tem tanta cara, maluquice e complexidade de Grant Morrison, sabe? Fala galera, eu sou a Bá, esse daqui é mais um Cuscuz, hoje pra falar de Homem-Animal do Grant Morrison. Eu demorei pra falar, mas eu vou falar dele, finalmente chegou a hora. E não só isso, mas já queria até adiantar pra vocês que olha só, eu tenho 2 volumes. O meu e um que a Panini mandou pra cá pra fazer sorteio pra vocês. Então se você ficar até o fim do vídeo, você vai saber todos os detalhes do sorteio, beleza? Falando do que interessa, Grant Morrison com Homem-Animal. Esse primeiro volume de 3 que a Panini vai lançar, que contém as 26 edições lançadas no final dos anos 80 pelo Grant Morrison. Antes de falar exatamente do quadrinho, voltando um pouco à parte histórica da coisa, no final dos anos 80, a DC meio que trouxe diversos artistas britânicos para os Estados Unidos para fazer quadrinho americano, e o Grant Morrison veio nesse pacote, que incluiu Neil Gaiman e outros tantos, mas o que importa é que este cara estava lá. A DC deu a oportunidade para ele escolher o título que ele queria reviver, e por algum motivo que a gente não sabe ainda, ele escolheu o Homem-Animal, fazendo um trabalho incrível. Ele não criou muita expectativa com relação ao trabalho, ele mesmo, vendeu assim e falou, é só mais uma história em quadrinhos, só que não, fez tanto sucesso, contanto que essa obra, essas 26 edições, são tão aclamadas pela crítica e fizeram um sucesso estrondoso lá fora, coisa que aqui no Brasil a gente já estava esperando essa publicação há muito tempo, e a Panini, como eu falei, vai lançar em 3 volumes desse encadernado de capa cartonada. O segundo volume a Panini já prometeu para este mês de janeiro ou mais tardar no mês de fevereiro. Nesse primeiro volume a gente vai conhecer quem é o Homem-Animal, o Bud Baker, esse cara que vai fazer você se apaixonar logo de primeira pela história. Por quê? Um dos principais pontos, inclusive, que fez todo mundo ficar extremamente fascinado é porque, se você já conhece algum trabalho qualquer do Grant Morrison, você sabe que é muito confuso, tem muitos elementos e ele é muito complexo, às vezes ele é profundo demais, às vezes ele é raso demais, mas aqui a gente tem uma história simples e muito bem contada e muito bem trabalhada, com uma trama que é bem entrelaçada. Então mais pra frente no final, inclusive, desse primeiro encadernado mesmo, você já começa a ver umas outras coisas que refletiram do começo, ou seja, tudo foi muito bem pensado. O roteiro num contexto geral dessas 26 edições, analisando essa primeira edição aqui que contém do 1 ao 9, a gente consegue entender que o Grant Morrison pensou muito bem para escrever esse roteiro. O Homem-Animal é o Bud Baker, como eu falei, e é muito interessante porque ele não é um protagonista da DC, ele não é um super-herói extremamente importante, muito pelo contrário, ele é, sei lá, um herói D da DC, sabe? E aqui a gente vê isso sendo retratado pela própria pessoa. O Bud, ele é casado, ele tem filhos, então ele resolve ser super-herói, só que ao mesmo tempo ele precisa sustentar a família, e a gente vê esses dilemas. Ele, nas primeiras páginas, ele compra esse uniforme e a esposa dele fala, poxa, você gastou toda a nossa economia com esse uniforme, só que esse seu uniforme, ser super-herói, agir como super-herói, não vai alimentar nossas crianças, não vai pagar nossas dívidas, então você precisa arrumar um emprego de verdade. Só que ele chegou numa faixa etária da vida dele que ele viu que ele não fez nada de bom pra nada, nem pra ele mesmo, sabe? E ele fala, não, eu preciso ser superior, eu preciso fazer alguma coisa, até porque eu tenho superpoderes. E essa trama, exatamente da forma que é contada, que é muito relacionada ao dia a dia, e é um super-herói que a gente, de certa forma, se identifica. Porque ele não é um deus, ele é só um cara comum, que vive uma vida comum, que tem rotina, que vive de saco cheio às vezes, que tem filhos, que tem responsabilidades, mas que tem uma coisa a mais, que são os poderes. Já entrando nos poderes dele, ele tem a capacidade de absorver a habilidade dos animais que estiverem ao redor dele. Como por exemplo, sei lá, ele vê um beija-flor e ele consegue voar. Só que essa habilidade,
ela não fica no corpo dele por muito tempo. Então, se ele se afasta muito do animal, depois de um certo tempo essa habilidade vai sumindo até acabar. Um outro ponto extremamente interessante é que o Homem-Animal, ele trouxe debates interessantes, sabe? Ele trouxe alguns debates de forma extremamente sutil, sem jogar na cara de ninguém, como proteção aos animais, porque ele começa a se tornar o super-herói e vê o quanto de maldade que existe e o quanto de sofrimento que esses animais passam por, tipo, muitos e muito tempo, assim, durante a vida deles inteira, ainda pra morrer de uma forma surreal de cruel. E ele começa a se tornar vegetariano, e ele começa a tentar mudar essas pessoas ao redor dele, a família, e essas pessoas relutam com relação a essas decisões dele. Mas antes de acabar o vídeo, vamos falar desse sorteio. Pois é, será um exemplar apenas, o outro que eu tô mostrando aqui é o meu, então só vai ter um ganhador. E para você participar do sorteio, você pega este vídeo e compartilha no seu Facebook no modo público. E aí, depois que você fizer isso, você vai num link do Sorteio-me lá do Facebook, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, e clica em Quero Participar. O sorteio vai acontecer no dia 2 e vai ser automaticamente feito ali a rotação e, enfim, a escolha por esse aplicativo do Facebook, então eu não tenho como prever quem vai ganhar, e só vai realmente ganhar quem cumprir essa única regra que existe, que é compartilhar este meu vídeo de review de Homem-Animal, que eu também anuncio o sorteio, beleza? Então vai lá, o sorteio é no dia 2 e boa sorte, galera, de verdade. A gente se vê então no próximo vídeo, um beijo e até lá, tchau!